Voltamos ao nosso Café com Notícia e nesse bloco aqui estamos recebendo um perito que é reconhecido nacionalmente, né, o Ricardo Aires, ele que é perito audiovisual e já tem aí várias histórias, né, de perícias, de vitórias, conquistas, inclusive de missões relevantes, né, em casos de presidente da República, crimes reconhecidos nacional e internacionalmente. Mas quem vai falar mais um pouco sobre essa importância da perícia criminal nos autos judiciais, inclusive a sua expertise já deixou e já resolveu a vida de muita gente, inclusive de evitar de inocentes irem para a cadeia. Bom dia, Ricardo, tudo bom, meu nobre? Bom dia, meu amigo, você está bem? Bom dia a todos. Isso aí mesmo, eu tenho feito alguns trabalhos aí a pedido do judiciário e também contratado pelas partes, né? E já faz aí uns 15 anos que já atuo como perito do juízo e atuo como perito assistente. Vamos falar de alguns casos, né? Pessoas que estão nos assistindo, pode estar até precisando, né, de um auxílio de um técnico dentro de um processo, não só criminal, mas sim no processo civil, trabalhista. Iremos mostrar os caminhos, né, de uma prova técnica, onde vai auxiliar ali, o juiz ter o convencimento da prova e ali já sanar aquela situação ali que se prolonga por anos, né? A gente estava conversando no bastidor, Ricardo, e você termina a nossa entrevista falando sobre os casos da Paraíba. Queria fazer aí uma viagem nos casos de relevância nacional que você já atuou, e você vai mencionar, vou começar com o caso do presidente Michel Temer, o qual você foi contratado para fazer a perícia, que era uma perícia de importância na República, onde poderia trazer o impeachment ou não do presidente da República, e que terminou essa sua perícia. Então, em 2017, fui contratado pelo jornal Folha de São Paulo para fazer análise, né, num áudio que estava circulando nas redes sociais de um suposto, né, pedido de propina vindo do presidente da República, o Michel Temer. Dentro daquilo ali, fiz a análise, de fato mostrei que existiam várias edições, fracionamentos, ou seja, ali emitiu um relatório, que é um parecer técnico, para a Folha, e a Folha publicou. O que aconteceu? De imediato, quando eu publiquei isso, a Rede Globo já veio de uma forma totalmente desleal, tentando me desqualificar na época. Vieram outros profissionais, a própria Polícia Federal, e demonstrou de fato que existiam ali as edições, fracionamentos, no áudio, que não condizia o que eles queriam afirmar, uma suposta propina, né? Conseguia ali auxiliar, de uma certa forma, que não houvesse o impeachment naquele ano. Posterior, veio uma sentença de absolvição do nosso presidente, aí, o ex-presidente Michel Temer. Então, o trabalho foi muito pesado, né? Tive um ataque muito grande da Rede Globo na época, né, sobre esse caso, mas ali no final conseguimos ali, de fato, mostrar que era totalmente imparcial, não tinha nenhum envolvimento com política, né? E, graças a Deus, ali a própria nação se prevaleceu, porque não aconteceu o impeachment, né? Tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma, posterior queria provocar o dele. Aí, por sorte ou por azar, eu fui um dos peritos contratados primeiro para falar, e falei, e foi uma repercussão muito grande, o pessoal de Londres me procurando, falando assim, o jovem perito no furacão, no olho do furacão. Aquilo ali me estremecia, né? Não sabia o que poderia acontecer na época, né? Só olhei para trás e falei assim, não há erro no meu trabalho, não há corrupção no meu trabalho. Sou totalmente uma pessoa totalmente imparcial, e de fato aconteceu, né? E depois também a Globo também deixou para lá. Até porque, Ricardo, se você for analisar, é plausível a sua condução, sua forma de trabalhar, porque você se mostrou uma pessoa não só apenas capacitada, como também parcial, que é o mais importante, porque você foi contratado pela Folha de São Paulo, não por Temer. É muito fácil ser contratado por Temer e você mostrar a inocência do Temer. Você foi contratado pela Folha porque a Folha tinha o entendimento que ele era o coautor daquela menção de propina. Era a pessoa que estava, de fato, no olho do furacão, praticando a corrupção. Inclusive, não tenho dúvida que, se caso você tivesse dito que era, de forma parcial, que não é o seu caso, seu áudio estaria na mão do Sérgio Moro, porque nessa Lava Jato que teve, e está mostrando aí muitas coisas
foram legais e outras ilegais, né? Então, você é contratado pelo jornal renomado no Brasil, mas você agiu com a sua consciência e com a sua inteligência, inclusive com a sua honestidade. Eu acho que esse é o caminho. Se você está sendo contratado por Temer, repito, quem nos assiste, né, ele foi contratado pela Folha com possível intenção, ou pelo menos descobrir que Temer era corrupto. E ele, felizmente para Temer, mas infelizmente para a Folha de São Paulo, e para muitos que queriam ali a queda do presidente, o nobre perito foi correto na sua ação. Qual outras ações, né, casos de repercussão nacional e internacional que você se envolveu? Então, já nesse tempo de trabalho, tanto o caso do MC da Leste, de São Paulo, fiz umas participações, caso do menino Bernardo, Rio Grande do Sul, de Dilane, a questão da carta, teve a questão também do Dalmo, que foi acusado de um roubo do galpão da Samsung em São Paulo, ficou preso 501 dias, isso faz até parte de uma série, Os Injustiçados, depois acesse lá Ricardo Caires dos Santos, vamos ver várias matérias. E esse caso também foi muito interessante. Ele foi preso, a vítima reconheceu ele em delegacia, invadiram a casa dele, esculacharam a família inteira, né? Ele é de cor, e esculhambaram todo ele. Ou seja, não fizeram nenhum crivo das provas ali dentro do processo. Olha o primeiro passo. Quando eu entrei no processo, comecei a ler o inquérito policial. Eu sou especialista em direito penal e processo penal, sou bacharel em direito e também sou especialista em direito penal e processo penal. Eu pedi ao permissão à advogada, né, que para ele já ia ser condenado, e de fato ia ser condenado. Comecei a ler o inquérito, quando eu vi o chamado Fênix, um programa da polícia, ele foi mostrar uma foto de uma pessoa que tinha falecido há 20 anos para falar que era o Dalmo. Aí eu comecei a mostrar ali os erros dentro do inquérito. Como uma pessoa que morreu há 20 anos poderia estar lá 2 anos, 1 ano e meio atrás, fazendo essa prática. Aí comecei a mostrar, elencar ali. Aí, posteriori, eu comecei a estudar o caso, que falava que ele era o único que dirigia uma empilhadeira. Um vídeo de 30 horas de circuito de câmera. Imagine você estudar esse vídeo várias vezes. Eu fiquei mais de uma 30 semana. horas? 30 horas. E a minha equipe, eu falei assim, nós temos que entender o seguinte, se no inquérito, no Ministério Público, fala que ele que pilotava a empilhadeira, vamos ver todos quem dirigiu. Olhando todos, só tinha um empilhadeira. Eu falei, acabou, então não tem mais ninguém. Aí começamos a fazer a parte da comparação facial. Aí comecei a pegar não só do rosto, o tamanho, o modo de andar, que isso daí é muito importante. É o chamado marcha, né? A forma da pessoa andar. E a pessoa que descia da empilhadeira, ela tinha uma curvadura para andar. Isso eu coloquei tudo no meu laudo. E no final consegui mostrar o Dalmo é negro e a pessoa que estava dirigindo a empilhadeira era de cor branca. Quando o meu parecer técnico foi alocado dentro do processo, ali tudo mudou. De imediato o Ministério Público já pediu o que é? A absolvição. A juíza se permaneceu falando que o Ministério Público era prematuro de aceitar que era um parecer técnico, que quiser dizer o quê? Foi contratado pela família. Mas quando o Ministério Público falou, não, é totalmente técnico o trabalho dele, né, que tem imparcialidade, porque a lei nos garante o seguinte, o direito do contraditório e o direito da ampla defesa. E a família estava com isso debaixo, né, sendo acudida por essa lei. Ou seja, então, dentro disso eu fui totalmente técnico, foi totalmente acatado o meu laudo e contribuiu ali para que o juiz tivesse o convencimento de que Dalmo não era o autor, não estaria ali na cena daquele crime. E não só isso, com toda essa base, mais 2 foram absolvidos, porque acabou se estendendo aos demais da mesma forma, porque eu também mostrei os outros que não tinham me contratado, eu mostrei lá que eles também foram reconhecidos porque a pessoa já tinha falecido. Olha só, não teve um crime, então isso acontece diariamente. Verdade. Então, assim, todos estão assistindo, pode ter algum familiar no meio, não fique com medo de procurar um assistente técnico, né, um perito, para que possa auxiliar seu advogado, né? Porque o advogado vem na parte jurídica. E a maioria das vezes, o particular, ele sobressai muito mais do que o público, do que o perito público, aquele que é de carreira. Exato. Porque ele, às vezes, tem um interesse, não vou dizer que ele está de forma parcial, mas ele tem um interesse muito mais na visão do Estado. E o particular, no seu caso, tem um interesse na visão de forma imparcial, porque não é para agradar a OAB. Eu tenho certeza que se alguém lhe contratar
e você vê que o cara é acusado, você vai dizer, o laudo está aqui, realmente ele fez o... Exatamente, mas olha que interessante, todos estão nos assistindo, tem uma grande diferença, olha só, é chamado quesito. O que são quesitos? Perguntas. Muitas das vezes, o juiz, o promotor e o delegado não sabem perguntar ao perito, porque a perícia, eu como do juiz, e o perito oficial, eu como assistente, nós somos provocados por perguntas. Senhor perito, há possibilidade de fazer identificação de imagem? Tem condições de você abrir esse vídeo para que eu pudesse ver quem está dentro do carro? Olha como que vai as perguntas para o instituto. Fale que você consiga ver nos vídeos. O perito, ele vai responder ali o que o delegado pediu. Ele vai olhar, eu vejo um carro filmado, uma pessoa discutindo, pronto. Nós não. Quando que o assistente técnico, o doutor colocou, o que acontece? Nós vamos adentro daquilo. E eu ajudo o advogado a elaborar as perguntas. Né? Fala assim, não, nós precisamos fazer um aprimoramento nessa imagem, porque eu vou conseguir abrir esse vídeo numa forma de zoom, não vou alterar nenhum tipo de movimentação, eu vou ver o que está acontecendo dentro do carro. Então, a pergunta é correta. Então, nós, como assistente técnico, temos esse meio de se aprofundar. E é de fato, eu como perito também do juízo, eu vou trabalhar conforme a pergunta que é me dada. Eu não posso acrescentar alguma coisa, senão eu não começo a ser mais imparcial. Né? Eu começo a adentrar ali no mérito, aí onde meu laudo é chamado, começa a criar dúvidas nele, né? E vem a ser impugnado, até desentranhado do processo. Por quê? Eu fiz além do que foi me perguntado. Então, eu entendo o pessoal do Instituto de Criminalística, eu tenho vários amigos, que é isso. O que acontece é a pergunta errada, vindo muitas das vezes do delegado, ou mesmo do juiz, do promotor, porque eles não são perito. Isso. Você entendeu? Cada um na sua expertise, né? Exatamente. Todos que estão nos assistindo, eu dou até a dica. O advogado constitui um assistente técnico em qualquer matéria, porque quem vai se prevalecer é o cliente de uma boa advocacia, né? Então, fica essa dica para todos aí. Muito tá? bem. Inclusive, você tem outros casos também, né, de repercussão nacional, que você pode até elencar, para depois a gente entrar nos casos da Paraíba. Ah, sim. Aí tem a questão do menino Bernardo do Rio Grande do Sul, né, que eu trabalhei junto com a minha equipe na questão da carta, né, da suposto suicídio. Meu parecer técnico auxiliou, reabriu o inquérito que estava arquivado. Dentro disso aconteceu várias perícias, não só essa que eu solicitei, mas a reconstituição. Tem interessante, olha só, que conseguiu ver que o menino, o Bernardo, ele morreu, de fato, enterraram ele vivo. Porque quando fizeram a exumação, viram que o corpo dele estava virado. Mas, rapaz... Então, assim, foram várias situações aí que acabou contribuindo. Dentro do caixão, ele estava dentro do caixão, ou cova normal? Não, o que acontece? Que tinha alguns relatórios que, quando encontraram ele, não tinha sido acostado no processo. Quando a gente fez a perícia e reabriu, esses relatórios vieram para dentro do processo, porque quando encontrou ele já tinha falado que ele estava de bruço. Você entendeu? Então, ou seja, aí que conforme reabriu o processo, fizeram exumação e começaram a estudar tudo, aí conseguiram identificar a causa ali da morte. Aí tinha legistas nos acompanhando também, assistente técnico, que conseguiu fazer essas perguntas técnicas para o Instituto, onde que provocou eles responderem, que na época ninguém tinha. Olha só a importância. Eu era na parte de documentos, nessa época. Aí veio o legista, veio o balístico, né, na casa da Odilane, que ela deu supostamente falaram que é ela que se matou. E, na verdade, para todos os assistentes técnicos e para outros, de fato, ela foi morta. Né? Então, mas isso aí já se arquivou. A questão do Bernardo, que conclusão hoje Não, já foram condenados, já teve Então, ele não foi suicídio? Não, o Bernardo, a madrasta e o pai e o cunhado tiveram toda a participação na morte. Que o pai era dentista, era? Isso, que deu solda, também tinha a questão de solda que tinha jogado nele, isso não veio à tona, isso veio tudo na reconstituição. Isso. Que parece que foi o pai e a madrasta, não foi? Exatamente, teve a participação. Interessante na questão do menino Bernardo, eu fiz a parte da degravação das imagens. Eu peguei quando a caminhonete passou, né, na frente da fazenda, parou no posto de gasolina, ele desceu, o menino Bernardo desceu, entrou na outra caminhonete, eles compraram o saco preto e a pá.
a qual que levaram. Então, assim, eu fiz toda a parte da gravação para a defesa, o doutor Marlon, lá do Rio Grande do Sul, aonde que nós conseguimos mostrar o passo a passo também. Quer dizer que o pai ajudou a premeditar esse Estava todos sabendo ali, né? Rapaz. Só Jesus na causa. É triste, viu? E aí, meu nobre amigo, em relação à Paraíba, sei que você está envolvido em 2 casos de repercussão estadual, que também chegou a ser nacional, que vamos aqui pelo caso, a questão ali daquele taxista ali no Bessa, quem está nos assistindo, perto ali do Boa Espera, Bem Mais, acho que é Bem Mais, Mercado Bem Mais, não é isso? Bem Mais, onde ele estava fazendo a curva do carro e fazendo para sair, né, fazendo ali, indo e voltando, e o camarada, quem não lembra, meio forte, que era corretor de imóveis, ele, não sei se estava bêbado, drogado, ou estava sã de saúde mental, não sei, o doutor aqui vai nos falar, puxou a arma e, do nada, executou aquele pai de família. Em que caso está esse crime de repercussão estadual? Não, bem interessante, olha só. E, de fato, não era a forma que as imagens mostrou e que foi propagada. Ele não chegou e puxou a arma, né? Isso que estamos estudando, é minha terceira vinda aqui para Paraíba, né? Dirigi a pedido, né? O juiz autorização para que eu pudesse acompanhar, olhar as imagens. Então, de fato, não é dessa forma que aconteceu os fatos. O que aparece na TV, né? Exatamente. A turma pega mais uma imagem só. É tudo mentira do jeito que estão falando. Tudo mentira do Gustavo, né? E essa questão dele ter perdido a credencial dele de corretor por um crime que não tem extensão à classe dele, está errado também. Né? Os advogados já estão cuidando disso. Eu sou delegado do Conselho em São Paulo. Do CRECE? Do CRECE, eu sou delegado a Serviço Público Federal lá em São Paulo. Eu sou amigo do presidente, o Romulo Soares. Olha que legal, eu sou lá do Viana, em São Paulo. Eu sou perito avaliador pelo Conselho há 15 anos também. Tudo isso nós fazemos para o tribunal, né? Na questão de nomeações. Mas voltando à questão do Gustavo. Olha só, que estamos estudando, vocês vão ver aí decorrer do tempo, que não foi dessa forma, ele chegou e executou. Não, houve uma discussão de fato, houve a discussão. Quem olhar o vídeo, vê que ele não desceu armado, houve a discussão, ele pulou, ele encurvou para trás e o vidro levantou. Conforme conversado com ele em várias oitivas, até na própria audiência, ele fala, Gustavo, que ficou com medo de ter recebido um tiro. Né? Não foi encontrado arma, não foi encontrado nada. Né? Mas a forma que fala que Gustavo desceu e apontou a arma e tirou, não tem nada disso, isso é tudo mentira. Né? Houve uma discussão, não estava embriagado, não estava drogado, não estava nada disso. São qualquer pessoa. Né? A ação dele ali foi de uma ação de autodefesa. Nós conseguimos ver até agora. O vidro era fumê muito escuro, era? Totalmente escuro. Então ele não sabia o que na visão dele poderia vir. Ele estava, quem olhou o vídeo, ele colocou o braço assim e ficou conversando. Aí ele solta o vidro, o braço do vidro, porque começou a subir. E que quando o vidro fecha, a gente vê a forma que ele sacou, não foi de execução. Foi de proteção. Exatamente. Quem é da segurança pública ou é atirador esportivo, né, sabe que aquilo ali foi instantâneo. Ele atirou e saiu. Ele não procurou a vítima para acabar de dar tiro. Quem olhar esses vídeos vão ver dessa forma. Ou seja, assim, existiu sim, para a defesa, uma discussão. Né? Não sabemos o que tinha dentro do carro. Isso porque bagunçaram todo o cenário, né? Prejudicou todo o cenário. Tem vídeo lá que mostra rolado várias pessoas que tirou o senhor lá, que tem um sentimento da família, né? Tirou de uma forma bruta, colocou no chão, fizeram os primeiros socorros totalmente de forma que conseguimos ver leiga, que talvez isso daí pode ter dado a causa à morte do motorista, né? Ou seja, é complicado. Inclusive, para quem nos assiste, a perícia audiovisual e criminalista, ela não é obrigada apenas a absolver, mas, pelo que o doutor aí fala, também, se caso ela não traz absolvição, mas ela ajuda na redução da pena, né? Devido a alguns pontos que vocês acabam elencando. Exatamente, olha só, um perito assistente, um perito, no seu todo, ou do fórum, ou do juiz, que nós temos o que é. O assistente técnico é para saber como ele entrou. Né? Porque ao perfil do perito, ele é totalmente imparcial. Nós não podemos ser tendenciosos.
né? Ou seja, o que acontece? Em tudo que iremos fazer, temos que ser o quê? Imparcial. Isso. Nós não podemos, igual nesse caso aqui do Gustavo, eu sou totalmente imparcial. Eu estou olhando tecnicamente ali o que aconteceu de fato nas movimentações. Tudo o que aconteceu, né? Exatamente. Nem acrescentando nem diminuindo. Não, então, estou fazendo a degravação dos fatos, tecnicamente, friamente, do que aconteceu. Né? Então, assim, é muito interessante a pergunta do nobre colega, que é isso, somos neutros. Não temos interesse de absolver o Gustavo nem condená-lo, mas sim auxiliar o judiciário, os jurados, né, o jurado leigo, né, que são os jurados, a ter uma certeza do que eles vão lá condenar ou absolver. Então, é nessa linha que o perito deve trabalhar, é nessa linha que eu trago meus trabalhos. A verdadeira justiça, não é, exatamente. Que seja condenando ou absolvendo, mas que faça a justiça justa. Exatamente. É de fato que qual que é o papel nosso? Auxiliar da justiça, eu nomeado pelo juiz e como assistente técnico. Né? Eu estou auxiliando a todos, serve até para a acusação, o trabalho, para ele ter uma melhor visão dos fatos que aconteceu. Né? Esse é o caso do Temer, que você foi contratado para uma coisa e ajuda a absolver. Exatamente, bem colocado, muitos ali queriam condenar. Como eu sou neutro, eu mostrei claramente às autoridades, a Polícia Federal, de imediato falou, não, vamos analisar esse áudio do Michel Temer, do presidente da República, e viu lá que, de fato, estava sendo plantada uma situação para prejudicar o nosso presidente da época, né? Produção, inicia as fotos, por favor, só para ir passando e o Ricardo falar aqui caso a caso, por favor. A primeira foto, iniciando para ele já... Isso, esse daí foi o caso do Cristiano Araújo. O cantor. Após o falecimento dele, o irmão dele fez um show. Certo. Quiseram propagar um vídeo falando que o Cristiano Araújo tinha aparecido no show para... Como alma. Para abençoar ali, sim, proteger o irmão. E de fato não era o irmão dele. De fato ali era uma pessoa que colocou o braço, tinha o mezanino. Interessante, a parte da perícia, eu não fiquei só nas imagens, eu levantei o histórico do ambiente. A gente pegou os ângulos, eu falei assim, para ter aqui alguma coisa tem que ter escadas. Quando eu peguei o croquis da área, tinha as escadas para a área VIP. Ali a gente teve a certeza que, de fato, ele era uma pessoa ali... Um reflexo. Era uma pessoa, de fato, fato, que tinha uma roupa muito similar que o Cristiano Araújo usava, com a camisa aberta, e, de fato, não era ele ali. Interessante, né? Você vê, a perícia criminal, ela atinge tudo. Aí, no caso do Bernardo. Isso, esse caso é bem interessante. Esse caso daí foi a questão da carta do menino Bernardo, a causa do menino Bernardo e o caso da mãe do Bernardo, que é a Odilane Unglioli, né? Que eu estava falando sobre a carta ali, que aí eu fiz a textualização da carta e o exame grafotécnico. E, de fato, ali, no meu parecer, eu mostrei que não partiu do punho caligráfico dela. Né? Ali reabriu o inquérito policial, fui várias perícias, igual eu falei de início. A questão da exumação, a questão da balística, teve 3D, que foi ter alguns colegas nossos, colega que trabalhou nesse caso, muito bem colocado, o Sérgio Hernandes, fez um trabalho brilhante nessa parte aí. Vamos para o próximo? Ricardo... esse daí é o mesmo, é o mesmo, que passou em várias horas. Esse caso foi bem interessante, que ficou uma semana passando lá no programa da Universal. Foi? Foi, falando questão que as pessoas... Espírito. Exatamente, como ela consegue canalizar essas coisas. Isso prejudica, né? Porque vai muito pelo lado espiritual, e muitos acreditam, né? Exatamente. Me colocaram assim... alguém, você jogou algo, já começa a contaminar. É igual no caso do Michel Temer, igual a questão do Gustavo. Jogaram de uma forma mal colocada, as pessoas falaram, vou interpretar dessa forma. E sai propagando isso. Esse caso do Michel Temer chama a atenção porque mostra que, repito, a Lava Jato acertou em vários pontos, mas errou em muitos. Quantos não foram condenados de forma injusta? Né? Exatamente. Teve outro caso em São Paulo, em Guarulhos, do vice-prefeito, o Zeituni. Olha o que acontece. Foi em 2019 isso daí, ele já estava exonerado do cargo de vice-prefeito e processado. Eu consegui, a Câmara dos Vereadores, na época, queria desentranhar o que é desentranhar? Tirar o meu parecer técnico de dentro do processo administrativo. Aí o Junco advogado falou, cadê o direito do contraditório e o direito da ampla defesa? Você está sendo acusado, você tem que se defender. Claro. De fato, demonstrei e ele continuou até o final do seu mandato lá.
Volta aí, onde tem aquele, acho que é Valmir Salaro. Volta aí. Não, antes, que tem aquele jornalista cabelo grisalho, por favor. Isso é Valmir Salaro, né? Não, isso é bem interessante, que o próprio Valmir Salaro, esse pessoal da Globo, foram eles que bateram em mim em 2017. Isso. Em 2015 eu estava com eles lá ao vivo, coisa ao contrário do interesse deles, vieram para cima de mim. Assim. É dessa forma, mas está tudo resolvido hoje. Está tudo na paz. Está tudo na paz. Faz parte, né, dessa briga política que estamos vencendo hoje no Brasil. Exatamente. E recentemente eu estive no Maranhão, participando do júri da neta do Sarney, que mataram, né? Isso. E foi a parte audiovisual também toda que eu fiz lá na época lá. Muito bacana, muito bacana. Pode passar. Essa aí foi do menino Bernardo, esse caso. Bernardo, né? Pois bem. E teve outro caso aqui, da Paraíba, que você também está à frente, caso de Campina Grande. Isso, esse caso eu não sei se eu posso falar ainda, porque a advogada não está. Então é melhor não se abster, porque quando se envolve inquérito judicial, a gente tem que ter muito cautela e como precaução. Como eu estou com as advogadas do caso aqui hoje, que tem autorização por a advogada deu o alvará. Seu alvará de liberação. Aí podemos falar, né? Muito bem, mas é isso aí. Quando sempre estiver desembarcando aqui no Brasil, na Paraíba, desculpa, entre em contato porque esse caso aí é sobre a carta da Odilaine, que é a mãe do menino Bernardo. Que eu estava discutindo com o Rezende na época. Grande Rezende, né? Gostava muito de mim. Então, tudo que tinha lá no programa dele, lá, eu que falava na época. Eu era fã desse cara, porque esse cara fazia a forma policial de uma forma tão leve que a gente ria, que a gente... Exatamente. E na hora que aconteceu o negócio do Michel Temer, foi bem na época que deu o diagnóstico dele do câncer, que foi acelerado. Um dos repórteres falou assim, poxa, ele queria muito te ajudar. Falou assim, ele queria te trazer lá para você debater e falar os fatos. E não deu tempo. Aí veio a óbito lá. Grande. Tá na glória do nosso Senhor. Amém. E aí, quando estiver de volta à Paraíba, entre em contato aí com a nossa parceira Érica, que também já vou preparar a volta dela aqui no nosso programa, sempre faz aqui a visão jurídica, para a gente trazer, eu sei que você tem aí, o que você tem de história na perícia criminalista, você dá para fazer uns 10 livros e dá para contar aqui para menos uma hora de programa. Exatamente, eu sou até personagem do livro da doutora Érica, e tem um negócio interessante, eu estava vindo no meu laboratório, uma filial do meu laboratório para o escritório da doutora Érica Bruns. Daqui até o final do ano a gente já tem a sede do meu laboratório aqui, que vai poder atender toda a Paraíba e regiões aí na parte de toda a perícia audiovisual, acidente de trânsito, toda a parte criminal civil, estamos instalando aqui também. Show de bola. É bom falar isso, se eu quiser também deixar o contato ou sua rede social, porque é o seguinte, quem está nos assistindo acha que o Ricardo ele é só um perito na área criminalista. Não, ele é um perito completo, ele vai desde a parte criminalista, a parte de trânsito, acidente de trânsito, tudo você, porque eu só olhar clínico, ele é eclético, ele consegue vislumbrar tudo que numa perícia, até acho que uma capotagem de um carro que está para receber o seguro ou não, o cara pode contratar. Exatamente, questão de vistoria veicular, acontece muito, comprou um carro dublê com adulteração de chassi. Então, assim, nesse decorrer desses 15 anos, foi necessário, né, acumular tudo isso para poder atender o Tribunal de Justiça, e isso eu trago para a vida de assistente técnico, né? Vender da avaliação de imóvel, como eu falei, que eu tenho crédito, também sou corretor, sou avaliador e delegado lá pelo conselho. Lá. Isso foi até bom por ter questão do Michel Temer, porque em 2017 a Globo falou assim, ele é corretor de imóvel, perito avaliador. Aí o conselho puxou, falou, de fato é o Caires. Ele é professor nosso. Aí nisso eles me trouxeram para cima lá e me elegeram como delegado lá do conselho. Ou seja, então, a vida profissional ela acabou me proporcionando a agregar toda essa bagagem aí, onde que a gente acaba utilizando como assistente técnico e, em nome de Jesus, logo, esse ano, estaremos aqui colocando uma parte do nosso laboratório junto com a doutora Érica Bruns aqui. Muito bem. Quem está nos assistindo vai ter aí alguma perícia do Ricardo, qual o contato, Ricardo, e a rede social você escolhe aí? Se você colocar lá, Ricardo Caires, perito.com.br, vai direto para o meu site, se colocar lá, @Ricardo Caires dos Santos, vão direto para o meu Instagram, tá bom? Aí meus contatos estão lá, quem tiver dúvidas, precisar de alguma coisa, possa fazer contato. Tem o escritório da doutora Érica Bruns, advogada, com nós temos essa parceria, que podemos atender aqui a qualquer momento, tá? Muito bem. Dizendo isso, agradecer a sua participação, dizer que quando estiver para Paraíba,
fala aí com a nossa parceira e o espaço está aberto para a gente fazer esse debate bacana. Eu gosto de escutar as histórias verídicas e justas, né, as histórias justas que o Brasil tem a nos contar. Meu irmão, sucesso, parabéns. Para mim é uma honra estar recebendo a pessoa do Ricardo Aires, Caires, né? Ricardo Caires aqui, em nosso programa, uma pessoa renomada nacionalmente e que tem aí feito um bem à justiça brasileira. Eu digo mais, feliz do magistrado que tem uma composição de uma juntada de documentação com peritos e técnicos capacitados igual o Ricardo, porque fica muito mais fácil dar o veredito final. Exatamente, ele tem uma facilidade ali para poder, porque ele tem um apoio. Ele vai falar assim, conforme o laudo, o parecer técnico, absolve e condena. Traz uma responsabilidade para nós. Então, a gente tem um conforto aí de ter várias cabeças pensantes, né? Então, é isso aí. Uma honra também estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Nós temos um trabalho também social, pessoas que estão encarceradas, precisando aí de uma parte técnica, a perícia chamada particular não é barata, mas nós temos aqui, junto com a doutora Érica Bruns, um meio de poder auxiliar de fato, declarar a pessoa não tem condições, estudamos o processo e podemos entrar totalmente gratuito, pro bono, em determinados casos criminais aí. Muito bem. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter lhe contratado para falar sobre a questão das urnas eletrônicas, para você mostrar de forma passada, ó, presidente, a urna é segura e não essa fake news que estão propagando. Exatamente. Gente, muito obrigado pela oportunidade, um abraço, uma boa semana a todos.